Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Você que aí gosta de trabalhar com Docker já deve estar acostumado a utilizar ferramentas de terminal para gerenciar aí os seus containers, não é verdade? Aqui eu tô com vários instalados e eu simplesmente adoro trabalhar com eles, mas volta e meia eu preciso instalar, remover coisas ou fazer manutenção, ou simplesmente para ver todas as informações você precisa ficar digitando vários comandos e tal. Existe uma forma bem interessante de você utilizar aí os seus containers Docker, gerenciar eles de forma gráfica, visual e que permite que você tenha informação de um contexto bem mais amplo até do que na linha de comando, que é através do Portainer, que inclusive é um container Docker, como você pode ver aqui, é um dos containers que eu tenho rodando. O Portainer é essa ferramenta aqui, é uma forma de você colocar um pouco de abstração em cima do gerenciamento do Docker. Isso aqui não quer dizer que você nunca mais vai precisar tocar na linha de comando. Muito pelo contrário, linha de comando vai ser útil para o resto da sua vida. Porém, às vezes, para fazer certas manutenções ou só para pegar informações, ferramentas como o Portainer podem te ajudar demais a manter todo, de repente, o seu laboratório aí na sua casa funcionando sem problema nenhum ou numa empresa. Vou mostrar para vocês como dá para fazer deploy facilmente de um Portainer ali para você trabalhar. Depois que você fizer deploy, você vai ter um servidor aí que você pode logar e ele vai te dar basicamente uma interface como essa aqui, ó. Eu tenho aqui o meu environment local, se eu clicar aqui, ó, eu consigo ver quantos containers eu tenho, quantos volumes eu tenho, quantas imagens eu tenho, quantas redes ou GPUs eu tenho, qual é o espaço que está ocupando e digamos aqui eu preciso clicar nos containers. Aí eu consigo ver o que está rodando, qual é a imagem que está usando, quando foi criado, qual é o endereço de IP, etc, etc. Realmente super legal. Mais do que isso, eu consigo fazer outras coisas, tipo, aqui eu estou rodando um container de Arch Linux. Ó. Se eu clicar nele, eu posso selecionar e eu posso fazer um monte de coisas relacionadas ao gerenciamento desse container. Eu posso parar o container, eu posso matar, posso reiniciar, posso pausar, posso remover o container. E eu também posso adicionar novos containers através aqui da própria interface, puxando imagens do Docker Hub, puxando imagens que eu tenho localmente, colocando um monte de configurações aqui, tudo de forma gráfica. E ainda por cima você ainda pode gerenciar aqui as suas imagens, como você pode ver, você pode gerenciar as suas redes, você pode gerenciar os seus volumes. Por exemplo, esses três aqui, ó, eles estão como não utilizados. Eu posso simplesmente apagar os volumes que eu não estou utilizando de forma gráfica. Além disso, você tem todo um log de eventos aqui para entender o que aconteceu. Você pode ter vários usuários para trabalhar aqui dentro do Portainer. Então você pode estender essa ferramenta para pessoas de dentro da sua empresa também gerenciarem de repente os servidores que for necessário gerenciar. Você também tem aqui o segmento de times e roles, mas fica atento porque tem alguns recursos que só estão na versão paga, né? Na versão Enterprise do Portainer. A que a gente está utilizando é gratuita e é a Community Edition, algo bem comum nesse tipo de software parrudo de gerenciamento, né? Você tem notificações, inclusive, aqui a respeito do seu Portainer, você tem mais settings aqui que você pode configurar, inclusive fazer um backup das configurações do seu Portainer para depois subir vários containers de uma única vez. No caso aqui, no modo Community Edition, eu só tenho a opção de fazer download desse arquivo, mas se você estivesse usando a versão Pro, dava para armazenar e fazer backups constantes lá no Amazon S3. Então, mais uma coisa Pro aqui super bacana. Então, não necessariamente você precisa utilizar o terminal para gerenciar os seus containers Docker aí depois que você tiver o Portainer, mas fica aí ao seu encargo decidir. No caso, o Portainer consegue gerenciar os ambientes locais e remotos também, se você quiser. Tudo na mesma aplicação. Então, todos os containers Docker que você tiver em tudo que é cloud por aí, você pode centralizar nessa aplicação aqui e gerenciar tudo de um lugar só. Bem legal. Além disso, tem aqui as stacks que eu nem tinha mencionado, mas você pode clicar aqui em Add Stack. E aí você pode fazer configurações específicas para já subir um container com determinadas configurações. E existem app templates também aqui de algumas coisas. Aí poderia ter mais, eu acho, mas já tem algumas aqui bem comuns de se utilizar. Por exemplo, você tem o Ubuntu, você tem Node, Nginx, você tem banco de dados diversos aqui, Mautic, Jenkins, tem um aparato todo, WordPress inclusive. Se você quiser, por exemplo, desenvolver para WordPress, algo que para a gente é interessante, já que a gente tem o site do GeoLinux, fazer de repente deploy utilizando o Docker pelo Portainer é tudo na base do clique. Enfim, mas como é que se instala o Portainer aí no seu computador? Bom, primeiro você precisa do Docker instalado, mas imagino que se você está vendo esse vídeo você já tem o Docker instalado ou já conhece um pouco. Se você ainda não sabe,
Tem um vídeo no canal de Linux a respeito de Docker, um Docker para noobs, assim, com todo o básico para você pegar. Recomendo que você assista. Então você precisa ter o Docker instalado e rodando aí na sua distribuição. Eu não vou cobrir isso agora. Se você pesquisar por Portainer, você vai encontrar diversos links. A gente pode ir direto aqui no install Portainer, que é a documentação, docs.portainer.io/start/install. Se você vir aqui só no docs.portainer.io, você vai chegar aqui no welcome, mas a gente vai aqui na seção de install, olha só. Aí tem aqui o setup a new Portainer server installation, e aí tem as opções diferentes que nós temos. Podemos usar Kubernetes, Docker, Swarm, mas a gente vai usar o Docker Standalone mesmo, que é o padrãozão. E aí a gente vai instalar o Portainer com Docker no Linux. Mas você pode também rodar do WSL lá no Windows ou usando o Docker Desktop. Hoje em dia tem Docker Desktop para Linux também, então vai de você, né? Escolhe o que você quiser. No meu caso seria esse aqui. Descendo aqui um pouquinho, e essa parte é bem importante, ó, tem várias informações aqui que seria interessante de você ler, tá? A documentação tá aí por um motivo. Mas a seção Deployment é a que mais interessa. A gente tem aqui, ó, Business Edition e Community Edition. Então presta atenção para não errar isso aqui, porque senão vai dar zebra. Se você colocar a Business Edition, você não vai conseguir utilizar sem registrar o software e tal. E não é isso que a gente quer. A gente quer a versão grátis, que é a Community Edition. Repara que antes de mais nada, ele pede para você criar um volume. Docker, volume, create, e aí um volume que se chama Portainer Data. Você pode chamar de qualquer coisa. Mas como já vai estar incluso no próximo comando aqui o Portainer Data, aqui ó, se você colocar esse comando, o comando de baixo já vai funcionar também sem você fazer alterações. Então aqui ó, você copia esse comando e você vai dar o comando aqui no terminal, tá? Vai criar esse volume. Eu já criei esse volume, tanto que se eu colocar aqui ó, você vai ver que existe aqui o Portainer Data, ó, já criei esse volume, então ele já foi criado. Uma vez que você tenha esse carinha aí já criado, você pode rodar o comando que está logo abaixo, que é esse docker run aqui. Mais uma vez, você copia, vem ali para o terminal, simplesmente cola e dá enter. Sem estresse nenhum, ele vai já fazer o seu container subir automaticamente. Se você der um docker ps, você deve ser capaz de ver o seu container do Portainer, que aqui está. E aí, geralmente ele vai utilizar essa porta aqui, ó, que a gente definiu no próprio comando. Você pode trocar a porta se você preferir, mas é essa porta aqui. Feito isso, você vai acessar o seu navegador para poder acessar a interface do Portainer, onde você vai fazer as suas primeiras configurações e vai fazer o setup aí do seu environment local. Nesse caso aqui, a gente precisa digitar localhost e a porta 9433, exatamente como está aqui. Então o que você vai digitar aí no seu navegador é isso, localhost 9443, acho que eu tinha falado 33 antes, né? Mas é 443. Depois que o seu Portainer estiver rodando, você vai chegar nessa tela aqui de Quick Setup, onde a gente pode configurar os nossos environments. Caso você perca essa etapa aqui do Quick Setup, você pode vir aqui em Environments e você vai conseguir configurar da mesma forma. Primeira coisa, a gente é adicionar os environments. Aí tem aqui algumas opções diferentes. O que eu vou utilizar é esse Docker Standalone aqui, que é o que está rodando na minha própria máquina. A gente dá aqui um Start Wizard. E aqui a gente tem algumas opções diferentes, dependendo do método que você quiser utilizar para se conectar. De repente você está querendo se conectar a um computador que está numa cloud ou alguma coisa assim, né? Numa nuvem, um servidor, alguma coisa assim. Pode ser diferente, pode usar métodos diferentes. A gente pode utilizar um agente que funciona tanto no Linux quanto no Windows com o WSL, que é Linux também, né, no caso. Copiamos esse comando, vamos aqui até o terminal e aqui eu vou colar o comandos, mas ele provavelmente vai dar um erro porque eu já tenho essa imagem aqui rodando. Então, para você ele não vai dar esse erro, ele vai fazer o download de uma imagem do agente e tal, não se preocupa. Depois disso é só colocar um nome aqui, pode ser Portainer, por exemplo. E aí o local onde você quer acessar suas configurações, que seria esse aqui onde eu estou agora, inclusive. Localhost 9443, por exemplo. Clica em Connect. Ele deu um erro aqui, não sei por que exatamente, mas se eu vir aqui em Portainer, você vai ver que o local ele já conseguiu identificar. E aqui estamos com todos os containers rodando novamente e todas aquelas funcionalidades que eu te mostrei antes. Bem legal. Espero que você possa utilizar uma ferramenta como essa para gerir o seu Home Lab aí. E acima de tudo que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, deixa um like aqui. E se você ainda não conhecia esse mundo de Docker e assistiu esse vídeo aqui só de curioso, dá uma conferida no vídeo aqui do lado a respeito de Docker para noobs, que eu tenho certeza que vai mudar a forma com que você pensa a computação.